Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de elaboração e análise de projetos. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com esse tema de métodos de custeamento que a gente já viu em aula anterior, né? Então hoje, na verdade, eu vou discutir um outro método chamado de sistema de custeamento marginal, que pode ser uma alternativa para os métodos que a gente trabalhou em aulas anteriores, né? Então isso aqui vai servir de base para as próximas aulas, que a gente vai discutir sobre precificação. Tá? Então aqui traz uma discussão também para a gente refletir, né, qual que seria o melhor método para a gente pensar o custo do nosso produto, porque isso vai ser fundamental tanto para a estratégia de definição dos preços, como depois para fazer as projeções do fluxo de caixa operacional. Bom, o texto que eu vou recomendar para vocês lerem para essa aula, ele vai apresentar aí alguns métodos tradicionais de custeio ou custeamento, né? As duas palavras existem no português e podem ser utilizadas como sinônimo. Tá? E a gente viu que o mais utilizado, o mais conhecido, é o chamado método de absorção ou método, né, de custeio integral, que basicamente consiste aí na diluição dos custos e despesas fixas, né, por algum critério de rateio entre os diferentes produtos, né, que uma empresa produz e comercializa. Além disso, a gente também viu que existem formas de custeio direto ou variável, né, que vai atribuir somente os custos facilmente identificáveis aí ao produto final, né, incluindo a mão de obra direta. Então, se a gente está trabalhando com um produto industrial, né, aqueles trabalhadores que estão na fábrica que contribuíram para a produção, né, o custo do seu salário, encargos trabalhistas, enfim, né, vai ser computado aí como um custo daquele produto. Existe também um método mais antigo, né, que também adota um critério de diluição de todas as despesas fixas entre os diferentes produtos que são comercializados por uma empresa, né, que é o RKW, que eu não vou me atrever a pronunciar no alemão, tá, que é um método alemão de custeio. A gente viu também o método ABC, né, que é o baseado em atividades, que ele é muito semelhante com o método de absorção, só que ele estabelece, né, critérios mais racionais, né, um método diferente de a gente incorporando por etapas o processo produtivo, de acordo com os direcionadores de custos, né, que a gente vai ter que definir também o critério, né, para o seu estabelecimento, para incorporando nos diferentes produtos o custo indireto, né, o custo fixo principalmente, e as despesas fixas. Então, em essência, a gente pode dizer que ele também se trata de um método de absorção, ou todos eles, à exceção do custeio direto, né, se tratam de um método de absorção com diferentes critérios aí de atribuição, né, dos custos fixos e despesas fixas ao produto final. Tá? E o que a gente vai ver na aula de hoje, fazer uma contraposição aí ao método de absorção, né, de uma maneira ampla, genérica, né, incorporando os anteriores, o chamado custeamento marginal, que é trazido no capítulo 2, né, do livro que eu vou recomendar para vocês ali, do Santos, que ele parte da seguinte ideia. Bom, a estrutura fixa do negócio ela foi antecipada pelos investidores ou pelos empreendedores justamente para poder produzir e comercializar determinados produtos. Tá? Mas o que a gente deve considerar são apenas aqueles custos, né, que estão diretamente atribuíveis ao produto. E a mão de obra, né, que é incorporada na produção para a fabricação de um produto, para a prestação de serviço, né, ele vai se constituir, na verdade, numa despesa fixa, porque independente de a gente produzir alguma coisa ou não, ou que as vendas, né, sejam mais bem sucedidas ou não, esse pagamento dos salários, né, encargos, enfim, eles dependem de um contrato. Né, e esse contrato ele tem uma certa rigidez, e independente de a gente ter produção ou não, a gente vai ter que pagar os salários dos trabalhadores. Né? Então o que ele vai sugerir é que, mesmo a mão de obra direta, né, esse MOD que está colocado ali na sigla, ele deve ser considerado como um custo fixo. Tá? Então a gente deveria, do ponto de vista da contabilidade, né, separar as coisas e ser um pouco mais rigoroso no momento de atribuir aquilo que de fato a gente consegue atribuir ao produto, né, que são seus custos de matérias-primas, né, ou despesas variáveis associadas às vendas, né, que são facilmente identificadas, e aquilo que é de fato, né, da estrutura e da mão de obra que está ali em estado de prontidão, como a gente viu na última aula,
Né? Isso deve ser considerado aí como uma estrutura que tem que ser paga, né? Uma estrutura de custos que deve ser paga independente aí do volume de produção. Tá? Portanto, não seria variável. Bom, eu trouxe aqui um exemplo, eu achei bastante interessante essa ilustração, né, do problema do método de absorção. Né? Seja o mais simples, né, o método de absorção integral, como ele está colocando aqui, seja mesmo os mais sofisticados, né, que a gente vai ter aí diferenças fundamentais em termos analíticos, né, sobre os custos e sobre qual produto é mais rentável ou não, qual que deveria ser promovido ou aquele que deveria ser abandonado. Tá? Então vejam aqui o seguinte, a gente teria uma situação em que tem lá dois produtos, né, ele usou um nome bastante pitoresco, né, grafelino e comercialino, como os diferentes produtos, né, que uma empresa comercializa, e aqui o total. Tá? Então vocês vejam o seguinte, bom, a gente tem lá receitas líquidas do produto grafelino de 77 mil e do segundo 95 mil, totalizando 192 mil. Tá? Então aqui seria o 100%. Depois a gente teria as deduções, né, os custos e despesas variáveis, então matéria-prima, custo de transformação e despesas de vendas, de tal maneira que a gente chegaria num resultado marginal. 11 mil para o primeiro produto, né, ou seja, 14% do valor integral das vendas, e 15 mil do segundo produto, ou 16% do valor total das vendas. Né. No somar, né, dos dois produtos, isso representaria um 15%. E aí a gente teria ainda os chamados custos indiretos de produção fixos, né, ou os custos fixos de uma maneira mais genérica, no total de 20 mil. Tá? Então isso deveria ser deduzido, é que ele está deduzindo somente do total, para chegar no resultado bruto industrial aqui, que seria de 6 mil. Tá? Então isso representaria 3%, né, do total do faturamento, né, o que restaria em termos de lucro para a empresa. Tá? Então aqui a gente tem, né, algumas siglas, né, análise vertical, que eu já comentei com vocês, né, se tivesse um comparativo temporal no 2020 com 2021, a gente poderia também fazer uma análise horizontal comparando, né, qual que é o percentual de variação de um ano para o outro. Né. Então, basicamente, essas são as formas de análise percentual do ponto de vista da contabilidade, análise vertical e análise horizontal. Bom, e aí, como é colocado ali no texto, né, que eu vou comentar para vocês, a gente poderia estar interessado, né, em saber, bom, mas e se a gente rasteasse, né, o custo? Eu quero saber exatamente, né, qual que é a contribuição de cada produto. Tá? E aí a gente poderia adotar, pelo método de absorção, né, algum critério para dividir, né, os custos entre os dois produtos. Tá? E aí a gente teria o seguinte, bom, aqui a gente tem uma primeira tela que usa como critério de distribuição os custos diretos. Né? Ou seja, então aqui a gente tem lá que no total dos custos diretos, de 112 mil, o custo direto do grafelino representa 50 mil e o comercialino 62 mil. E o que o contabilista fez foi pegar os 20 mil, né, dos custos fixos e distribuir proporcionalmente, né, ao total dos custos diretos entre os dois produtos. Isso fez com que, né, no final das contas, a gente conseguisse ver o resultado, o lucro por cada tipo de produto. Tá? Então a gente teria lá uma contribuição de 2 mil para os lucros de 6 mil, 2.071 para o produto A e 3.929 para o produto B, que é o comercialino. Tá? Então, basicamente, isso aqui tem um lucro sobre, né, em termos percentuais, o valor das vendas de 2,7% e esse de 4%, né, arredondando. Então, a gente poderia pensar que, bom, esse produto B aqui, ele é o mais rentável. Né? A empresa poderia investir, né, mais em promoção para tentar vender mais esse produto, porque ela teria um lucro maior. Tá? Mas isso, obviamente, está condicionado com esse critério de rateio dos custos fixos. Porque se a gente adotasse outro critério, por exemplo, bom, vou basear conforme, né, o consumo de matéria-prima de cada um dos produtos. Então, aí a gente teria uma outra situação. Por exemplo, aqui matéria-prima e embalagem, né? No total a gente tem lá um consumo de 44 mil, sendo que o primeiro produto consome só 7 mil, né? E o segundo 37 mil. Portanto, né, a participação percentual nesse total aqui é bastante distinta. E se a gente fosse dividir os 20 mil, né, de acordo com esse critério, a gente teria a seguinte situação. Bom, eu incorporaria nos custos do produto grafelino apenas 3.182 e no segundo produto, né, 16.806.
2018. De tal maneira que o resultado agora seria distinto, né? Ou seja, eu teria lá um lucro gerado de 7.818 pelo produto grafelino e um prejuízo de 1.818 pelo comercialino, que daí resultaria no 6.000. Né? Ou seja, veja que esse critério de rateio ele nos leva a enxergar que o produto comercialino dá prejuízo, né? Ou seja, que poderia ser abandonado de repente ou repensado em termos de preço de venda, ou seja, uma ação que talvez fosse equivocada porque a gente está sendo mascarado aí pelo critério, né, do rateio de custos fixos que a gente está adotando. E por fim, né, um último exercício, se a gente adotasse um outro critério baseado nos custos de transformação. Então aqui está abreviada a tabela, também está assim no livro, né, eu trouxe essa tabela de lá, que a gente teria o seguinte, bom, aqueles 20.000 então seria rateado 12.647 para o grafelino e 7.353 para o comercialino, baseado nos custos de transformação. Tá? Eu vou voltar só uma tela para vocês verem onde está essa informação. Ela está aqui, né? Custos de transformação. 43.000, né, do grafelino, 25.000 do comercialino, num total de 68.000. Então, naturalmente, esse produto aqui ele consome menos matéria-prima, mas ele tem mais custo de transformação. Provavelmente consome mais energia elétrica, exige mais horas de trabalho da mão de obra do que o outro. Tá? Então, baseado nesse critério, né, então a gente teria uma inversão da situação, em que o produto grafelino agora se apresentaria deficitário, e o produto comercialino 7.647, né, em termos de lucro. De tal maneira que um compensaria o outro e o lucro final seria de 6.000. Tá? Então vejam, todos eles, né, todos os critérios, eles vão ter algum tipo de enviesamento, né, que vai deturpar a nossa análise. Por isso que o autor vai defender a tese de que talvez o custo, né, o custeamento por esse sistema, né, de custo marginal seja mais interessante do que adotar o de absorção, mesmo que sejam as técnicas mais sofisticadas, como o ABC. Né? Ele também vai incorrer nesse tipo de problema na hora de a gente apurar, né, qual que é o resultado final por cada linha de produto que a empresa comercializa. Bom, então sobre esse custeamento marginal, né, que é esse sistema que o autor vai dizer que vale a pena ser pensado, né, embora ele tenha algumas desvantagens, ele vai definir da seguinte forma. Bom, todos os gastos de natureza variável, né, são alocados aos produtos. Tá? Então ele vai dizer que pode ser alocado custos e despesas, mas quando a gente for para a operacionalização mesmo, né, a gente vai ver que ele acaba atribuindo somente os custos e depois, né, as despesas elas vão ser tratadas de uma maneira diferente, né, na hora de fazer o levantamento dos resultados. Mas de qualquer forma, né, o que importa é considerar aquilo que é custo mesmo, né, e incorporar isso no produto, e o que é estrutura fixa, né, que envolve também a estrutura física, né, mas o que é estrutura de custo fixo ou custos e despesas fixas, né, elas devem ser contabilizadas à parte, porque faz parte, né, daquela estrutura antecipada pela empresa, pela necessidade de manter sempre o estado de prontidão. Tá? Como consequência, né, o valor do estoque também vai sofrer uma alteração, e a gente vai ver isso nos exemplos mais adiante, porque o seu valor vai ser dado somente pelos custos diretos. Né? Então, quando a gente faz o método de absorção, se a gente não vende todos os produtos, a gente está atribuindo parte das despesas fixas, né, ao produto final. Então, se a gente não vende, né, o nosso valor de estoque ele está incorporando também o custo, né, de despesas fixas. Né? Então, de fato, eu vou estar colocando, né, no estoque, se eu não realizo a minha venda, né, eu não estou realizando o caixa. Então, parte daquilo que eu preciso para pagar meus custos fixos, na verdade, eles estão parados ali nos produtos que eu preciso vender. Tá? Então, está incorporado no valor do estoque e, consequentemente, isso vai gerar alguns problemas na hora de a gente apurar o resultado final, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Bom, o que importa, né, nesse momento é saber que o valor de estoque vai ser dado somente por custos diretos, tá? Não vai ser incorporado por um método, né, de rateio parte do custo fixo no valor desse estoque. Bom, qual que é a principal desvantagem, ou as principais? Né? Quando a empresa, né, ela possui uma grande estrutura em ativos fixos, né, máquinas, equipamentos, instalações prediais,
ou ela é muito intensiva em capital, como a gente diz na economia, né, esse método de cálculo ele vai tender a ignorar aí a depreciação e a necessidade de reinvestimento, né, porque eu estou atribuindo somente os custos diretos. Então, se eu tenho que fazer reserva de depreciação, outras manutenções importantes na instalação predial e coisas do gênero, né, isso vai tudo para outras despesas. E eu acabo não incorporando isso no custo do produto para que eu possa, né, colocar esse repasse para os preços. Então, enfim, então esse também é um ponto de desvantagem para esse sistema de custeio. Então todos eles têm algumas características, né, positivas e outras negativas. E o autor vai argumentar que esse tipo de custeio ele é mais adequado para planejamento de curto prazo, né, justamente por conta dessa possível necessidade de fazer os reinvestimentos, né, substituição de máquinas, equipamentos, ferramentaria e coisas do gênero, que faz com que a gente, né, tenha que pensar isso mais a longo prazo, e esse método ele acaba ignorando, né, ele é um método mais gerencial, mais para curto prazo. Bom, vamos adiante. Acho que ficou com duas desvantagens? Não, eu que voltei. Bom, aqui tem um esquema que eu achei bastante interessante, que depois vocês consultam lá no livro, que é o esquema de custeio por absorção. Tá? Então, basicamente, ele vai dividir, né, custos de produção e as despesas de administração e de vendas, basicamente. Tá? E aqui a gente vai ter o seguinte, bom, custos variáveis dentro do custo de produção, matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, né, pelo menos a parcela variável da energia elétrica, e também os chamados custos fixos, né? A mão de obra indireta, então, sei lá, tem que ter alguém para controlar o almoxarifado, o gestor da produção, enfim. A depreciação, energia elétrica, parcela fixa, aluguel e assim por diante, né? Tudo aquilo que indiretamente contribui para a produção. Então aí eu vou ter lá os custos de produção, né, que vai passar pelo processo de produção, estoque de produtos acabados, e tudo isso vai ser incorporado ao custo dos produtos vendidos. Tá? Então aqui essa setinha está errada, né? Ela entra aqui no custo dos produtos vendidos. Então a gente, a partir do valor das vendas, né, a gente deduz o custo dos produtos vendidos, o CPV, e a gente tem o resultado bruto. Depois a gente vai ter aí uma dedução das despesas. No esquema de custeio por absorção, as despesas administrativas, né, vão ser destacadas aqui, e depois a gente tem as despesas de vendas. E vocês vejam que tanto as despesas variáveis, como comissões pagas aos vendedores, como as despesas fixas, elas vão ser incorporadas aqui nas despesas de vendas. Então, somente após essas deduções do resultado bruto é que eu chego no resultado líquido, né? Antes lá de pagamentos de juros, né, impostos e assim por diante. Ainda não necessariamente é o lucro líquido aqui, porque tem mais detalhes. Tá? Mas aqui uma visão simplificada para discutir o método de custeio. Bom, já o esquema de custeamento marginal, ele funciona da seguinte forma. Eu vou ter lá os custos de produção, em que os custos variáveis, né, eles vão ser atribuídos aí ao custo de produção, né, produção em andamento, produtos acabados, e isso vai ser contabilizado nos custos dos produtos vendidos. Né? Então, os custos variáveis. E vejam que a outra seta que chega aqui, chamada despesas variáveis, que ela vem lá de baixo, né, que são as despesas de vendas. Então, eu vou ter lá as minhas vendas, e aí eu vou ter a dedução dos custos dos produtos vendidos, né, e as despesas variáveis de vendas para chegar num resultado marginal. Tá? Então aqui, essa primeira linha, o primeiro subtotal, né, ele deduz as parcelas variáveis, tanto do custo do produto especificamente, né, então no custo eu considero somente o custo de matérias-primas, né, o custo variável, e na minha apuração eu trago também as despesas variáveis, mas elas são apresentadas, né, de maneira separada. Depois eu vou ter lá os custos fixos da produção, né, que vão ser apresentados, vão ser deduzidos depois do resultado marginal, né, aqui embaixo. E aí as despesas fixas, sejam elas administrativas ou de vendas, né, elas vão aparecer na sequência. Então eu tenho lá custos fixos de produção, despesas administrativas fixas e despesas fixas de venda. Só então que eu chego no meu resultado líquido. Tá? Então vocês vão ver que, apesar de parecer que dá na mesma, né, a ordem dos fatores aqui, isso vai implicar em diferenças, principalmente quando a gente apura o custo, né, e como é que esse custo vai ser deduzido aqui, e também a parcela do estoque, né, que vai ser contabilizada. Bom, vamos para um exemplo comparativo então. Vou começar pelo método de absorção, né, que é o mais simples para a gente poder fazer o contraponto.
em que a gente tem as seguintes informações. Vamos supor que a gente tenha lá matérias-primas consumidas, um valor total de 100. Tá? Aí eu já na sequência mostro a que quantidades nós estamos nos referindo. Uma despesa de mão de obra também de R$100. Tá? E aí o custo indireto, né, de produção, desdobrado, o CIP aqui, desdobrado em fixos e variáveis. Né? Então, 30 fixo, independente do volume de produção, e variáveis na ordem de 20. Tá? Então, tudo isso aqui vai totalizar, tá? Vou colocar assim, despesas, né, ou custos, vamos dizer assim, custos diretos e indiretos de produção, sejam eles fixos ou variáveis, de R$250. Tá? Bom, algumas informações complementares. Produção do mês, vamos supor que tenha sido de 10 unidades, mas que apenas 5 unidades tenham sido vendidas inicialmente. Tá? Cujo preço de venda, né, naturalmente, aqui é meio redundante falar preço unitário de venda, porque o preço é o preço, né, de cada produto, mas enfim, para deixar bastante claro, né, que é 35 vezes a quantidade que a gente vai vender. Tá? Então aqui seria o preço de venda de R$35. Além disso, a gente teria as despesas complementares. Então, independente, sei lá, de venda ou administrativa, a gente teria lá despesas fixas de 20, né? Então, portanto, independente do volume de produção ou de venda, seria 20, e as despesas variáveis, seguindo o esquema lá, seriam as despesas variáveis de venda, então, como foram vendidos 5, né? Então, seriam 10 no total. Então, basicamente, uma despesa variável de 2 por unidade vendida. Tá? Totalizando aqui 30. Então, as despesas complementares, né, seriam 30 aqui. Bom, o cálculo do custo médio, né, o custo unitário, ele é dado pelos 250, que vai incorporar os custos fixos e variáveis, tá, dividido pelo total da produção. Tá? Então a gente produziu os 10. Se não vendeu os 10, né, é outra história. Mas a gente produziu os 10, portanto a gente vai ter lá um custo unitário de 25. Bom, fazendo um demonstrativo de resultado aqui, né, desse período, a gente teria o seguinte. Bom, o total de venda seria de 5 unidades a R$35, que daria R$175. O custo, né, do produto vendido seria de 5 unidades por 25, que a gente calculou agora, né, que daria R$125. Aí o resultado bruto seria de 50. E a gente teria também as despesas complementares. Né? Então lembra que as despesas complementares foram 10, né, de variáveis e 20 de fixa. Então a forma que seria 30 no total. Isso traz um resultado líquido de 20, positivo, tá? E um estoque final do período de 5 vezes o seu custo. Tá? Então o estoque está sendo valorado aqui não pelo preço de venda, mas pelo seu custo, tá, de produção, ou aquele custo, né, do produto vendido, como a gente calculou ali, o seu custo unitário, totalizando 125. Tá? Bom, então esse seria o resultado, né, o caminho de a gente apurar um resultado num determinado período, utilizando o método de custeio por absorção. Agora, se a gente fosse, né, seguir a sugestão do autor, o método de custeamento marginal, a gente teria o seguinte. Bom, a gente viu lá que matérias-primas consumidas, né, são diretamente atribuíveis ao produto. A mão de obra direta, ele está sugerindo que é uma estrutura fixa. Né? Portanto, ele não vai ser incorporado no produto, ele vai ser tratado como uma despesa fixa, né? Um custo fixo especificamente. Em termos de custos indiretos, né, a gente vai ter lá os custos fixos, na ordem de 30, né, e os custos variáveis, totalizando 20. Tá? E o que ele vai dizer para a gente é o seguinte, bom, vamos considerar apenas matérias-primas e os custos variáveis. Tudo que é fixo a gente vai tratar separadamente. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai incorporar no custo é matéria-prima consumida, né, e os custos indiretos de produção variáveis. De tal maneira que o nosso custo unitário ele fica 12. Né? A gente produziu 10 unidades, 120 por 10 ficam 12. Tá? Então, esse vai ser o custo do produto pelo método de custeio marginal. Bom, qual a consequência disso? A gente vendeu 5 a 35, então o valor de faturamento é o mesmo, porém, né, a dedução do custo, né, do produto vendido, ele se reduz para 70, e além disso a gente tem as despesas complementares do período variável, né, que basicamente é as despesas de venda. Então a gente tinha lá os 10, né, de tal maneira que a gente tem que deduzir desses 175 um total de 70. Isso nos resulta num resultado marginal de 105. Bom, aí a gente tem também
que pagar as despesas fixas, né? Que vai ser o custo indireto de produção fixo mais a mão de obra, tá? Independente de ter vendido tudo ou não, né? Ou de ter produzido alguma coisa ou nada, né? A gente tem que pagar a mão de obra. Isso aqui dá 130. E além disso, a gente teve as despesas complementares fixas do período, né? Independente se é administrativo ou não, que era de 20. De tal maneira que a gente tem que deduzir desses 105, 150. Tá? Isso faz com que o nosso resultado líquido seja negativo, 45. Tá? E o valor de estoque, né, pelo nosso cálculo do custo, fica no valor de 60, então, menos a metade do anterior. Então vocês podem olhar assim, pô, professor, mas esse método de cálculo é pior, porque no anterior eu tinha um lucro de 20, e aqui eu tenho, né, um prejuízo de 45 com a venda de 5 unidades. Tá? E por que isso acontece? Porque parte dos custos fixos que eu tenho que pagar independentemente de estar vendendo ou não, eles foram incorporados no valor de estoque, né, na hora que eu fiz o método de custeio. Então eu não vendi aqueles produtos e eles estão lá no estoque. Né? Então é uma forma, né, de até de mascarar, de nos confundir na hora de fazer a apuração, principalmente do ponto de vista de caixa, né, daquilo que a gente vai ter que desembolsar. Porque mão de obra, né, ela foi diluída no valor dos produtos, mas aqueles produtos que não foram vendidos, né, eles não geraram caixa. Mas de qualquer forma eu vou ter que pagar, né, esses R$100 da mão de obra aqui. Né. Então, esse método, né, ele traz a vantagem de a gente ver as coisas de uma maneira um pouco mais realista. Tá. E aí eu fiz um exercício que não está lá no livro, né, considerando a venda dos dois produtos, para ver qual deles, né, no final das contas, poderia trazer um resultado, né, em termos de lucro, né, melhor ou pior. E aí a gente tem o seguinte, bom, vamos supor que a gente tivesse vendido as 10 unidades, né, ao valor de R$35. Em ambos os casos, a gente teria lá uma receita de R$350. O custo do produto vendido, no primeiro caso, a gente calculou que o custo é 25, portanto 10 unidades dá 250, e no segundo, né, foi de R$12, portanto R$120 no total. Despesas variáveis. Tá? Então, lembre-se que quando a gente vendeu 5, as despesas variáveis de vendas, né, foi 10. Vendendo 10, né, naturalmente eu dobro. Então, 20, né, em ambos os casos. E aí a gente tem as despesas complementares, no caso da absorção, né, que basicamente são as despesas fixas complementares, que eram 30. E no caso, né, do método marginal, a gente vai explicitar, né, os custos indiretos de produção fixo mais a mão de obra direta, no valor de 130, e mais as despesas fixas, né, no valor de 20 aqui. Isso faz com que a gente tenha, né, no final das contas, pelo método de absorção, um resultado líquido de 50. E pelo método marginal, um resultado líquido de 60. Então veja que, inclusive até na apuração dos resultados, né, isso dá uma diferença pela forma como que a gente vai distribuindo, né, principalmente a questão do custo fixo. Né. Então, segundo o autor, né, esse modo ele pode ser mais adequado para a gente explicitar a nossa estrutura fixa, né, inclusive para facilitar a forma como a gente vai analisar, por exemplo, a relação custo, volume e lucro, que é bastante importante para a gente poder definir qual que é o ponto de equilíbrio. Então, esse método de custeio ele pode ser interessante para vocês pensarem quando forem elaborar aí essa etapa, né, de projeção de receitas em desembolso do projeto de vocês. Bom, eu deixo aqui a sugestão de leitura, né, o livro do Santos, Fundamentos de Custos para a Formação do Preço e do Lucro, especificamente o capítulo 2, certo? Bom, desejo a todos aí uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.